Olá, eu sou o Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde o século XIX surgiu no imaginário ocidental um novo tipo de monstro que vai acabar gerando tanto medo quanto os monstros tradicionais, né, que a humanidade inventou durante a sua existência. Esse monstro humano é o psicopata. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da psiquiatria, né, com a teoria da degenerescência, a partir das obras, por exemplo, de Morel, né? Então, a psiquiatria estabeleceu no século XIX, no século XX, etc., um limite separando o normal do anormal, e o psiquiatra, o especialista, aquele que é portador de um discurso científico, né, portanto sancionado positivamente pela sociedade e pelo Estado, é o indivíduo capaz de identificar esse psicopata, esse desviante da norma e tal. E várias histórias sobre psicopatas passaram a se difundir, né, no imaginário ocidental. Assassinatos, psicopatas espreitando no meio da noite, etc. Obviamente, isso acabou influenciando o cinema como uma arte fundamentalmente voltada, né, para a diversão e que explora medos, angústias, etc., não ia se furtar, né, a colocar esse monstro humano, entre aspas, dentro das telas. Um dos primeiros filmes, eu não vou dizer que é o primeiro, mas um dos primeiros filmes a fazer isso é O Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, lá em 1931, que mostra um assassino de crianças, que acaba sendo perseguido pelos outros bandidos, né, por causa da perseguição da polícia. Mas o psicopata vai entrar de vez no cinema, no universo cinematográfico, e no rol dos medos, né, produzidos pelo cinema, dos monstros do cinema, a partir principalmente do Psicose, do Alfred Hitchcock, que é de 1960, ainda que naquele mesmo ano a gente tem uma outra figura interessante, né, um outro psicopata no filme Peeping Tom, A Tortura do Medo, do Michael Powell, que é bem menos conhecido, mas também vale a pena dar uma olhada. E mais recentemente o psicopata conheceu versões sobrenaturais, né, com assassinos imortais, etc. E criou-se uma imagem, inclusive, do psicopata como um intelectual superior, né, com uma capacidade mental superior à dos homens ditos normais, como, por exemplo, no Silêncio dos Inocentes, lá do início dos anos 90, 1991, e o psicopata onisciente, quase onipotente, exageradamente onisciente de Seven, um grande pastiche, né, de filmes de psicopata, mas que caiu no gosto do grande público. E mais recentemente foi lançado, dentro de uma onda de biografias, né, ligada aos documentários sobre crimes escabrosos, Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, do Joy Bellinger, que é um diretor especializado em documentários sobre crimes, né? Apesar de ter lá no passado dirigido A Bruxa de Blair 2, um filme subestimado, né? Eu não vou discutir isso agora, mas é um filme subestimado. Então ele vai se debruçar sobre a vida desse assassino, né, que aterrorizou a população norte-americana na virada, ali no começo dos anos 70. Então, Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, conta a história desse Ted Bundy, o assassino de mulheres, né, um serial killer, que usava o seu charme ali para atrair vítimas durante a década de 70 nos Estados Unidos. O Bundy é vivido no filme pelo Zac Efron, que inclusive está bem no papel. E o filme é baseado na obra The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy, escrita, né, pela namorada de longa data do psicopata. E a obra, ao se fundamentar nesse livro, né, para poder produzir a biografia do Bundy, acaba escorregando. Ela naufraga principalmente porque a gente jamais consegue, durante a narrativa, vislumbrar essa faceta má, essa faceta cruel, né, e fria do psicopata. Como se conta a versão da história a partir da namorada dele, né, a história acaba sendo um pouco adulcorada, inclusive de vez em quando assumindo um tom estranhamente de comédia burlesca, né, como na fuga dele, numa das fugas que ele empreendeu por uma janela, etc., com músicas de época, e isso acaba diluindo um pouco o impacto, né, de uma obra que fala de um serial killer. Quer dizer,
Durante toda a narrativa parece, não é essa obviamente a intenção do diretor, mas parece que se corrobora, ou se tenta corroborar a ideia de que ele não foi culpado ali pelos crimes, ele acabou sendo condenado à morte. As partes mais interessantes são aquelas em que o psicopata se mostra em alguns momentos, né? Nas raras cenas onde ele troca olhares com a namorada, olhares assim um pouco fulminantes, né? Inclusive o filme deixa de lado coisas que aconteceram de fato, né? Ele supostamente tentou sufocá-la com fumaça, isso não é discutido. E não mostra a face mais abusiva da relação dos dois, né? Parece que ele é um homem perfeito dentro daquela relação amigável. E uma outra parte onde o filme se destaca é a parte final, onde há ali o julgamento, né? Que acaba na condenação, que é bastante documental, e que acaba mostrando um pouco o talento do diretor para lidar com documentários sobre crimes, né? Mas no todo é uma narrativa muito salpicada de episódios, pouco profundos, né? A gente jamais consegue entender a psique da personagem, o que atrapalha bastante no conjunto, né, da obra. Mas, tirando esses defeitos, é um filme que pode ser visto, né? Ele poderia ser melhor, ele poderia ter aprofundado mais muitas discussões, ter limado outras discussões, mas ele acaba sendo um pouco genérico, né? Um pouco superficial. Então fica aqui como dica, o filme está disponível na Netflix. Um grande abraço e até a próxima.